Davi, o protegido por Deus, salvo por amor e lealdade. Mical engana o rei, Jonatas desafia o pai e Deus cumpre o plano. Essa história está descrita na Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 19 e 20. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos: Matem a Davi! Matem a Davi! Jonatas estava muito afeiçoado a Davi e disse para ele: Meu pai procura te matar, se esconde até pela manhã e fica-te em oculto. Eu estarei à mão de meu pai no campo em que estiverdes, e eu falarei de você a meu pai. E verei o que há, e te anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Davi pôs a sua vida em sua mão e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa? Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou: Eu juro, vive o Senhor, que Davi não morrerá. Jonatas contou todas essas palavras de Saul para Davi, e levou Davi a Saul, e tudo ficou como antes. Porém, tornou a haver guerra, e Davi saiu a pelejar contra os filisteus, e feriu-os com grande matança, e os filisteus fugiram dele. Aí o espírito mau veio sobre Saul, e quando ele estava assentado em casa com a sua lança na mão, e Davi tocava sua harpa, Saul tentou encravar Davi na parede. Só que Davi se desviou, e a lança feriu a parede. E Davi fugiu dali. Saul mandou mensageiros à casa de Davi para que o guardassem e o matassem pela manhã. Mical, sabendo disso, avisou Davi: Matem a Davi! Meu pai quer te matar. Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã eles te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu, e escapou. Mical pegou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra e a cobriu com uma coberta. Saul disse aos mensageiros que trouxesse Davi, e Mical disse a eles: Davi está doente. Os mensageiros disseram para o rei Saul: Mical disse que ele está doente. Pois me tragam Davi na cama para que o mate. Tragam Davi para que eu o mate. Os mensageiros retornaram à casa de Davi e descobrem que era uma estátua que estava na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: Por que você fez isso? Por que me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Pai, meu rei, Davi me disse que eu o deixasse ir, porque senão me mataria, e assim ele se foi. E foi assim que Davi fugiu e escapou. Davi foi até Samuel, em Ramá. Ele participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Aí anunciaram isso a Saul. Davi está em Naiote, em Ramá, com o profeta Samuel. Então Saul enviou mensageiros para trazerem Davi. Aí os seus mensageiros foram e viram uma congregação de profetas profetizando onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E então o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e eles também profetizaram. Saul foi avisado disso e enviou
outros mensageiros. Mas aconteceu a mesma coisa. Eles também profetizaram. Aí Saul enviou pela terceira vez outros mensageiros, e estes também profetizaram. Aí Saul decidiu que ele mesmo iria até lá. E chegando ao Poço Grande, perguntou: Onde estão Samuel e Davi? Estão em Naiote, em Ramá. Então Saul foi para Naiote em Ramá. E o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele ia profetizando até chegar a Naiote em Ramá. E Saul também profetizou diante de Samuel. Deus é fiel e justo. Grande é a sua misericórdia. Está também Saul entre os profetas? Davi fugiu dali e se encontrou com Jonatas, filho de Saul. Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai que procura tirar minha vida? E Jonatas disse: Não se preocupe, você não vai morrer. Vou explicar tudo. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande nem pequena sem primeiro me informar. Por que, pois, meu pai me encobriria? Que negócio? Não será assim. Teu pai sabe muito bem da nossa amizade e por isso disse: não saiba isto, Jonatas, para que não se magoe. Mas, na verdade, como vive o Senhor e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. O que disser a tua alma, eu te farei. Eis que amanhã é a lua nova, em que costuma sentar-me com o rei para comer. Porém deixa-me ir e esconder-me-ei no campo, até a tarde do terceiro dia. Se teu pai notará minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim: está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque o fizeste entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo. Por que me levarias a teu pai? Longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma forma soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai para que viesse sobre ti, não tu revelaria eu? Quem me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Vem e saiamos ao canto. O Senhor Deus de Israel seja testemunha. Sondando eu a meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que se houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti, e não tu fizer saber, e se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, e o amava com todo o amor de sua alma. E disse-lhe Jonatas: Amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente, e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquele lado, como se atirasse ao alvo. E eis que mandarei o moço, dizendo: anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço: olha que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo, e vem, porque há paz para ti, e não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim: olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Então Davi se escondeu no campo. E sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão.
Jonatas, o filho do rei, estava no banquete. Ao lado do rei assentou-se Abner. Mas o lugar de Davi estava vazio. Porém, Saul não disse nada, porque pensou: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo. Certamente não está limpo. No outro dia, o segundo dia da lua nova, o lugar de Davi continuava vazio. Então Saul perguntou a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje, a comer pão? Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja a meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: escuta aqui, filho! Não tolerarei esse comportamento! Filho da mulher perversa e rebelde, não sei eu que tens escolhido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino. Pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de morrer? Que tem Davi feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar Davi. Por isso, Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, porque seu pai o tinha humilhado. E aconteceu, pela manhã, que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço: corra buscar as flechas que eu atirar. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa, corre e não demores. E o moço não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam desse negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: anda e leva minhas armas à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi do lado sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra e inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Mas Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai em paz, o que nós temos jurado ambos em nome do Senhor. O Senhor seja entre mim e ti, entre a minha descendência e entre a tua descendência, seja perpetuamente. Então se levantou Davi e partiu. E Jonatas entrou na cidade.